Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem. Mais uma atualidade, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Vocês devem estar se perguntando onde é que nós estamos dessa vez, né? Nós estamos num lugar muito charmoso, é muito mais que uma livraria, porque é uma livraria com muita qualidade, que tem um acervo extremamente selecionado e bem cuidado. Fica aqui no coração da Vila Mariana, chama 97. Se você não conhece, tem que conhecer. Eu estou encantada. Agora, por que a 97? Porque aqui o acervo é 99% exclusivo para crianças. Tá ouvindo o chorinho aí? Tem cursos, tem contação de histórias, tem teatro e muito mais. É um lugar que você tem que vir, tem que trazer seus filhotes. E a gente marcou aqui para conhecer a Raquel, o Theo, o Barreto, que é uma família diferente. Foi uma gestação feita no coração. A Raquel é mãe adotiva do Theo, vai contar essa história pra gente, que é muito bonita. E eu fiquei comovida quando a gente começou a produzir o programa. Eu e minha equipe, a gente conversou bastante sobre as mamães do coração e a gente descobriu dados alarmantes. Assim, segundo o CNA, o Cadastro Nacional de Adoção, são 5.500 crianças em condições de serem adotadas e uma lista de 30 mil famílias aguardando. Por que tanta demora? Sabemos também que são cerca de 44 mil crianças e adolescentes vivendo em abrigo. Por isso que o tema é tão importante, tão relevante, e a gente vai conhecer a história da família que passou por esse processo. Vamos também tratar os outros aspectos que envolvem a adoção, né? Os aspectos emocionais, psicológicos, os aspectos legais, como é que se dá esse processo. Então tenho certeza que vai ser um programa muito útil, muito interessante para você, um grande serviço. Espero que vocês gostem muito. Vamos lá conhecer essa família especial, essa mamãe do coração? Vamos? Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água pra viver. Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água pra viver. Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem. Agora sim, agora a gente vai conhecer a Raquel, conhecer o Theo, o Barreto, a Cecília e o Bernardo. Essa família linda que tem uma história muito gostosa para contar pra gente. E também a doutora Marilene, que é minha amiga, que tá sempre aqui com a gente, sempre que pode. Obrigada. Psicóloga maravilhosa, adoro o seu trabalho, eu sempre falo muito isso, obrigada. porque sempre agrega muito e é muito importante quando a gente vai falar de temas delicados, sensíveis, que envolvem tantos aspectos, a gente ter sempre uma opinião, né, para trazer também, resolver questões que são comuns de tantas pessoas, na verdade, doutora? Mas que precisa de uma orientação de uma especialista. Com certeza, obrigada por ter vindo. Raquelzinha, conta pra gente como é que foi essa gestação do Theo aí no coração, essa ideia, como é que surgiu pra vocês? Eu tive 2 gestações bem complicadas, bem difíceis. E quando eu tive o meu segundo filho, eu pensei assim, olha, se a gente quer ter o terceiro, vamos então partir para a adoção, porque eu não quero mais engravidar. Tá, então não era algo que vocês já idealizavam juntos, surgiu durante o relacionamento, durante essa construção da família? Não, a gente já falava do assunto, porque a gente tem muitos amigos, tem pelo menos uns 5, 6 casais que adotaram filhos. Eu tenho história familiar de adoção, então é um assunto muito familiar pra gente. A sensação que eu tenho é essa, né, doutora? Quanto mais preparado tá a família e as pessoas próximas da família, mais tranquilo, mais natural vai acontecer o processo de adaptação, né? É fundamental, Amanda, quando os pais, o casal decide por uma adoção, a família, principalmente se eles já têm filhos, como é o caso da Raquel, a família toda estar envolvida nessa gestação emocional. Como é que foi pra vocês? E a gente teve a notícia numa quinta-feira da semana, na sexta-feira da semana seguinte, o Theo estava em casa. Vocês foram avisados uma semana depois? Na verdade, eu acho que esse detalhe uma sexta-feira na hora do almoço, você me ligou no trabalho e falou, senta que eu tenho uma notícia. E eu até falei, nossa, ela falou, nossa mesmo, precisamos ir, o fórum acabou de ligar. Se a gente quiser conhecer o processo, tem que ir agora, senão só na segunda-feira.
E ali a gente não ia aguentar esperar um fim de semana, imagina, né? Então a gente foi correndo lá pro fórum na sexta-feira à tarde. Desculpa o paralelo, mas é igualzinho avisar que assim, estou esperando um bebê, na verdade. É a mesma emoção, é a mesma notícia, a mesma surpresa. É verdade. Só que esse bebê chega mais rápido, né? No seu caso, né? Porque tem casos que a gente sabe que demoram anos. Né? Não, a espera de quando a gente entrou com a papelada no fórum até receber essa ligação foi 1 ano e meio. Ah, entendi. O que foi tinha muito nascido rápido. Bernardo. Tinha nascido Bernardo. Que idade que ele tinha? 5 meses. Por que você já fez essa inscrição tão rápida, assim, com um bebezinho ainda? Porque as histórias que nós tínhamos ouvido era que demorava anos, né, até darem a notícia, ligada. Infelizmente, alguns casos demora muito mesmo, o trâmite é muito demorado, o que prejudica demais a criança que está em situação de abrigo. Porque os primeiros anos da infância é maravilhoso você poder sentir-se amado, acolhido, interagindo com uma família mesmo. Esse aspecto é muito importante, né, doutora? Porque a criança é o maior interessado, é quem deve ser mais protegido e mais cuidado no processo todo. Com certeza, Amanda, porque o que acontece? A fase infantil, ela constrói toda a estrutura psíquica, emocional, psicológica da criança. Então, se ela está numa família estruturada, numa família onde ela se sente amada, você sempre pensa, bom, isso é o correto para uma formação de personalidade maravilhosa. Imagina você na melhor fase da sua vida se sentindo bem, acolhido, só vai trazer uma boa construção de caráter. Perfeito. Então, uma coisa que eu acho interessante, doutora, e a família e todas as pessoas envolvidas, como é que é lidar com a ansiedade dessa espera? No caso de vocês foi 1 ano e meio, mas tem casos que chega a 3, 5, 7 anos. Como é que quem tem esse interesse em adotar, o que tem que se preparar? Como é que lida com essa ansiedade? Primeiro entender que às vezes existe uma demora. Existe o teu sonho, o seu desejo, existe todo aquele trâmite, procurar um fórum, enfim, ter uma noção da criança. Eu nunca pensar, eu vou escolher uma criança, não, porque você sempre é o escolhido. Porque quando vem você olha para aquela criança, você fala, meu Deus, era exatamente o que eu queria para minha vida, para nossa vida. E a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. O processo que a gente passou, aliás, a gente ficou muito bem impressionado com a organização e com o profissionalismo. Eles mostram o processo e falam, olha, se vocês quiserem, não quiserem também, fiquem à vontade, se quiserem vão na segunda-feira, voltem, deem um feedback pra gente e a gente entra com a guarda provisória. Então uma coisa, a gente sempre teve muito claro pra gente que não teria, assim, a gente entrou, vai ser nosso filho e acabou. Isso tudo o resto é irrelevante. Mais que decidido. Mais que decidido. A emoção foi entre o dia da decisão e o dia da guarda provisória, porque lá em casa não tinha mais nada, né, de bebê. Então a Raquel fez um enxoval em 6 horas. Foi. Essa preparação que a gente tem 9 meses para fazer, você teve 6 horas para deixar tudo pronto, para buscar o Theo na casinha dos bebês, ir para casa, ficar com o Bernardo e com a Cecília. Era amigos ajudando, correndo, comprando uma madeira, comprando fralda, todo mundo ajudando. E rapidinho ele estava em casa com a gente. E isso é muito bacana também, porque a gente está conversando aqui abertamente, com o Theo participando, sempre foi assim na sua casa, vocês já tinham essa decisão de tratar com essa naturalidade, que é um processo muito natural. E lindo, né? Não tem por que ser diferente. Teve uma palestra que a gente foi que me marcou muito, que o palestrante ele falou achei muito correto. Ele falou, olha, um filho que nasce de cesariana, um filho que nasce de parto natural, é filho. Como ele nasce é irrelevante. Perfeito. Então isso foi muito verdade pra gente, assim. A forma do nascimento dele poderia ser a cesárea natural, a adoção.
é filho igualzinho, então... O olhar da mãe tem que ter a mesma importância para todos os filhos sempre. Senão isso Essa pode atenção ser para a saúde tudo. emocional da criança exatamente. é interessantíssimo. E no fato dele ter chegado tão cedo é muito mais fácil esses cuidados, essa Amanda, adaptação. É perfeito que a criança esteja envolvida, interagindo dentro de um lar desde bebezinho, porque os primeiros anos de vida é que vai formar toda a estrutura psíquica, mental, emocional. Essa é uma questão interessante para a gente abordar, porque é o ideal, é o que a gente está chamando de perfeito, mas não é o padrão, né? Não é a média. E em casos diferentes, assim, o que deve ser observado para criar esse vínculo, mesmo com uma criança já de mais idade, doutora? Até para a gente eliminar mais um filtro aí, se for o caso, e também dar oportunidade para crianças e adolescentes que estão em abrigos, estão aguardando uma oportunidade, e a maioria das famílias tem esse medo. O que você diria? Inclusive, é uma das grandes dificuldades da nossa época é a idade. Muito mais, como vocês mesmos disseram, que não fizeram opção por etnia, por raça, por nada. Hoje é muito mais a idade, a maioria quer bebezinhos. Então, aquelas crianças com 4 ou 5 anos acabam crescendo dentro do abrigo, porque os pais adotivos preferem as criancinhas. Gente, pensa assim, se não for dada uma oportunidade, e se você tem esse amor de mãe adotiva, de pai adotivo, você vai abraçar, acolher aquela criança um pouco mais de idade. Vale a pena ajudar na construção, porque você vai pegar aquela fase da adolescência em que ela também precisa muito de uma orientação. Deve ter uma história bonita lá de quando a gente recebeu a guarda definitiva, que você foi com a certidão de nascimento dele no cartório. Eu acho que foi o momento de mais emoção pra mim mesmo do que... Porque eu acho que o começo é tão braçal o trabalho, né? Você cuidar do bebê e o meu segundo filho ainda era um bebê também, ele estava fazendo 2 anos, ainda saindo de fralda e tudo mais, então foram o primeiro ano aquele muito braçal mesmo, muito trabalho, então não dá muito tempo de você ficar sentindo muita coisa. Quem é mãe sabe o que você está dizendo. Exatamente. Mãe e pai, né, mãe? Então, o momento pra mim que foi muito emocionante, assim, e que eu chorei de emoção, foi quando eu fui buscar a certidão dele, né, com o nosso nome, com o nome da nossa família, com o nome que nós escolhemos para ele. E aí, nesse momento, eu abri e não consegui ir lá no cartório mesmo, comecei a chorar e foi muito emocionante mesmo, porque eu falei, agora ele é nosso de verdade, assim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que sem fim. Você me contou uma história interessante, né, desse diálogo de vocês, assim, que você, claro, contou sempre de uma forma lúdica, de uma forma que a criança poderia entender, mas que ele te surpreendeu em algum momento com o entendimento dele. Isso, um dia eu levando as crianças para a escola, que são os momentos mais preciosos acontecem dentro do carro para a escola, né? As conversas mais interessantes. E o Theo me fala sobre uma mãe que ele viu na escola que estava com um bebezinho na barriga. E aí eu perguntei pra ele, eu falei assim, Theo, e você sabe como você nasceu? De que barriga você veio? E ele imediatamente me contou, falou, eu sei, eu vim de uma barriga de outra mãe, e ela me deixou na casa dos bebezinhos, e você foi lá e me pegou. E foi surpreendente, né? Um jeito dele, né? Essa naturalidade de contar. Não dá para subestimar a sabedoria, a intuição de uma criança. O que você diria para as mamães que estão assistindo a gente, ou para as futuras mamães que sonham, ou por N fatores, ou porque não puderam gerar biologicamente, ou porque tem essa vontade, esse ideal, ou porque querem aumentar a família, ou porque querem ajudar a construir um mundo melhor a partir de um ser humano? O que você diria para essa mulher? Eu acho que, para começar, quando você começa o teu sonho,
eu acho que tem que começar a dividir com outras pessoas, né? Com as pessoas queridas, com amigos que estão ao redor, para você trocar a experiência, ouvir o que os outros têm a dizer, porque vem muita dúvida. Eu já ouvi muitas pessoas com muitas dúvidas, as pessoas vêm conversar comigo sobre isso e amadurecendo mesmo a ideia. E a partir daí, abaixar também as expectativas, achar que esse filho vai também salvar a tua vida e vai salvar o mundo. Não, você tem que realmente querer um filho. E outra coisa também, muita gente vem falar que bonita a tua atitude e tudo, mas como estivéssemos fazendo uma filantropia, uma caridade. E não é isso. Para fazer caridade a gente tem outros meios, né? A gente vai, ajuda aquela instituição, tem sistemas de apadrinhamento com crianças. Isso não é caridade, isso é ser mãe, ter um filho. Então acho que isso tem que ficar bem forte, bem em mente, assim. Gostei muito do que você falou, da expectativa e dessa questão, dessa postura, dessa firmeza, dessa decisão e da família linda, né, que você tem. Quero agradecer até o Barreto por ter vindo também, porque a gente convidou a Raquel, que é uma generosidade enorme, né, contar, dividir a sua experiência. Eu tenho certeza que está ajudando muitas mulheres a entenderem esse momento, essa vivência, e entenderem a família como um todo, né? A gente está discutindo bastante o tema maternidade nesse mês especial de vocês. Você está triplamente parabenizada. Obrigada. Obrigada. Doutora também, querida. Muito obrigada. E eu gostaria de deixar um recadinho para aquelas que desejam ser mães e não têm essa possibilidade de gerar o filho e ficam com medo, com receio de uma adoção. O medo, ele é castrador, ele te impede de ser feliz. Deixa esse medo de lado, vai em busca do seu filho, só vai te fazer bem, porque você vai aprender tanta coisa na criação de um filho, ele vai poder te passar tanta coisa, mas é como a Raquel falou, sem muitas expectativas, é um ser humano, mas perca esse medo. Obrigada, doutora. Deixa o seu contato, o site pra gente. marilenesimãoquede.blogspot.com.br. Lá a gente discute essas e outras questões, a doutora responde tudo. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Obrigada, Raquel, mais uma vez. Obrigada, família linda. Feliz Dia das Mães, tá? Obrigada. A gente se vê, espero que a gente se encontre no aniversário do Theo. Guarda um bolo pra mim, tá, Theo? Theo! Você não saia daí que a gente vai tomar um café com o Dr. Daniel Morelli, advogado, que vai falar um pouco mais das questões legais, vai tirar as últimas dúvidas e vai orientar. Se você tem alguma dúvida em relação aos processos, aguarde, a gente vai ter um bate-papo ainda muito gostoso daqui a pouquinho, já já. Falei que valia a pena esperar. Eu já estou aqui num papo com meu amigo Dr. Daniel Morelli, que aliás é uma novidade maravilhosa pra gente. Seja muito bem-vindo, Daniel. É o novo colunista aqui do site. Vocês vão amar. Ele tem um canal no YouTube com vídeos explicativos. Tem um site também, mas vou deixar ele se apresentar. Como é que é seu trabalho aí no YouTube e no site, Daniel? Primeiramente, olá a todos. Olá, Amanda, como vão? Bom, o meu trabalho no YouTube começou justamente pelas diversas consultorias que amigos e parentes, toda hora alguém te pergunta: ah, você pode me explicar isso, você pode me explicar aquilo? Então eu decidi criar meu canal Direito para quem não sabe direito. Excelente, o nome é maravilhoso e eu sei que tá bombando, porque realmente é muito interessante, porque quando fala em direito, em burocracia, a gente já fica com medo, né? Porque a gente não entende muitos, tem muita complicação, e aí quando tem alguém que entende bastante, fala bem como o Daniel e tem esse carinho de explicar pra gente, é maravilhoso, né? Porque informação é tudo para tomar decisão, né, Daniel? Exatamente, e o mundo jurídico de uma certa forma tem sempre aquela tendência de falar muito difícil, muito complicado, muito engravatado, então eu tô tentando quebrar um pouco esse paradigma
e fazer de uma forma mais simples. Com outra personalidade. Obrigada. Eu sei que você acompanhou aqui um pouquinho do bate-papo com a Raquel, né, com o Theo, a história deles. Eu queria que você esclarecesse pra gente os pontos que a gente não conseguiu abordar no bate-papo, o que faltou a gente falar, principalmente no aspecto legal, que é o aspecto que você domina e que você pode dar essa orientação pra gente. Bom, primeiramente, o que se deve ter ideia é o que é a adoção propriamente. A adoção é a inclusão de uma nova família, de uma forma definitiva, criando um vínculo familiar mesmo, de filiação, de uma criança ou adolescente que teve seus pais que morreram, que se ausentaram, ou até mesmo não quiseram assumir o compromisso de adotar a criança, como foi o caso de assumir a criança, melhor dizendo, como foi o caso do Theo. Só é permitido adotar pessoas com 18 anos ou mais. Um ponto que ninguém comentou, que todo mundo visualiza, um casal adotando. Sim. Mas uma pessoa solteira pode adotar. Como também casais homossexuais, sejam de homens ou de mulheres, podem adotar também. Você precisa juntar ainda também atestado de sanidade física e mental, porque você deve estar apto a cuidar. Imagina, você não pode se locomover, ou até mesmo você tem alguma deficiência mental, isso é muito importante. Tem que procurar o quê? Um médico para fazer esses laudos? Sim, é um médico, e também deve inserir, que aqui fala também, fotografia dos próprios pretendentes e da casa, seja do lado de fora e de dentro, para ver se o ambiente é eles favorável. falaram sobre isso na fotografia da família. Exatamente. E eles vão checar essas informações. Então, daí como funciona? Com esses documentos em mão, você vai até o juizado infantil e entrega esses documentos lá. Com isso, vai ser marcada uma data para o psicólogo ou assistente social visitar a sua casa e conversar com a família, fazer todo o perfil. Óbvio que em casos práticos, na prática, se você fundamentar bem, juntar bastante documento, talvez eles pulem e não precisem nem ir na sua casa. Você vai até eles, porque eles já se convencem que é o suficiente que tem lá para dar continuidade. Tá. Feito isso, a família deve fazer, ou o pretendente solteiro ou o casal homoafetivo deve fazer palestras, curso, assistir curso, se eu não me engano são 10 horas mais ou menos de curso. E depois disso vai ser encaminhado esse processinho para o Ministério Público, que é a instituição fundamental que vai dar o parecer se essa família está apta ou não para adotar, e o juiz, o Ministério Público devolve ao juiz e o juiz faz uma sentença homologando e tornando eles aptos a adotar. Na verdade, a entrar no cadastro, que tem um cadastro estadual e nacional. Esse processo todo dura em média de 6 a 8 meses. Então você vai pegar essa documentação, só para formalizar a questão. Para você estar apto a entrar adotar, na fila. Eu ia perguntar exatamente exatamente sobre isso. A gente tem uma fila, pela pesquisa que a gente fez aqui, a gente encontrou informação de cerca de 30 mil famílias inscritas. E por que com tanta gente, com tanta demanda, ainda demora tanto o processo de adoção? É muito difícil você aferir que uma família está pronta para adotar, assim, num piscar de olhos. Você manda os documentos e eles falam, tá bom, vai pra casa. Então, é difícil, porque ao mesmo tempo... Tem que ser criterioso mesmo, né? Tem que ser, porque acho que a parte que eu preciso deixar bem claro, que é o seguinte, não existe o direito de adotar. Por exemplo, eu vou me inscrever para adotar. Eu tenho o direito de me inscrever, me cadastrar. Claro. Mas por mais que eu tenha todos os requisitos, se o juiz achar que eu não estou apto para determinada criança ou adolescente, ele não vai me dar, porque o interesse maior, esse acho que eu tenho que deixar bem frisado, que foi até que a Raquel falou que o Theo escolheu eles e tudo mais, é a criança. É sempre observado o interesse da criança. Doutor Daniel, são tantas dúvidas, a gente ficaria conversando muito, mas a gente sabe que o tempo é sempre restrito. Mas eu sei que você vai continuar falando disso na sua coluna e no seu canal e no seu site, e a gente vai tirar outras dúvidas lá. Eu queria saber se tem mais alguma coisa muito importante que os futuros papais, aí, mamães, principalmente a gente está no mês das mães, estou conversando muito com as meninas, o que ela tem que pensar quando decide adotar, assim, o que ela tem que saber? É importante saber que vai demorar, é muito provável que demore bastante. Tem casos específicos como o do Theo e de algumas outras pessoas que têm sorte, mas assim, como eu falei, um cadastramento demora cerca de 6 a 8 meses só para cadastrar, só para você entrar na fila. E aí dessa fila, conforme você coloca, se você quer uma criança, depende da cor, da raça, a idade, cor de cabelo, tudo isso pode demorar muito mais. Então assim, tem que ter isso em mente, se você vai querer selecionar muito ou selecionar menos. Até questão de saúde, se a criança ela é saudável fisicamente, mentalmente, existe tudo isso no formulário. Na verdade, o formulário ele é bem extenso e faz diversas perguntas justamente para fazer esse filtro, para tentar fazer o melhor encaixe entre adotante e adotado. Que acho que é isso que
tem que saber e tem que ter em mente. Então, trabalhar bastante a ansiedade, aí se preparar para um processo que provavelmente vai ser demorado, não dá muito para acelerar isso. Não dá. E é legal dizer também que talvez tenha uma preocupação com o vínculo da família anterior. Porque tem casos tem casos que a criança, os pais faleceram ou são ausentes, ninguém nunca soube do paradeiro deles. Mas tem casos que a família desiste, como foi o próprio caso do Theo. O vínculo, ele é quebrado. Uma vez que é dada a sentença de adoção, depois do estágio probatório, porque isso também esqueci de comentar, que depois do cadastramento, falou pro psicólogo tudo, encontrou a criança ou adolescente, a partir daí é feito um estágio de convivência. Que do Theo, se eu não me engano, foi de 1 ano, mas pode ser 2 anos, depende de caso a caso, depende do juiz achar que a criança está pronta ou não. Sim. Então assim, depois de tudo isso, aí o juiz vai dar a sentença de adoção. Dada essa sentença, extingue o vínculo com a família anterior e a partir de então, ele vai ser filho daquela pessoa que está adotando. Tá, então a maioria das pessoas tem essa preocupação, né? Que se a família vai procurar... vai voltar, será que vai pegar meu filho de volta? Não, não acontece. A adoção, ela é irrevogável. A lei te protege nesse aspecto. Porque os próprios pais precisam consentir para que essa criança possa ser adotada. Os pais biológicos precisam consentir para que essa criança seja adotada. Então, uma vez dado esse consentimento e dada essa sentença de adoção, é irrevogável. Olha só, a gente já estava encerrando a conversa, começa outras dúvidas vão surgindo, mas a gente vai continuar esse papo no seu canal, no seu site e na próxima oportunidade. Eu te agradeço muito, doutor Daniel, seja muito bem-vindo, tá? Mais sucesso para você. Eu fico entre você e o doutor, porque ele é tão jovem, né, gente, que a gente fica meio confuso. Na verdade, eu devo pedir que pode me chamar de você. Obrigada. Como eu falei no começo, eu quero criar esse padrão, quebrar, melhor dizendo, esse padrão de doutor, criar um outro perfil mais descontraído, mais jovem, mais acessível, aquela coisa mais simples. Tá bom, a gente agradece e a gente vai te solicitar outras vezes, porque você fala muito bem e esclarece muito bem, e eu vou continuar te acompanhando no seu canal. Quer deixar o site pra gente seguir? Eu vou deixar um recado. Essa relação aqui, que tem os documentos e tem justamente o pedido inicial para fazer parte do cadastramento, eu vou deixar no meu site. Ótimo. Acho que isso facilita um pouco e eu posso acrescentar umas informações a mais que talvez aqui a gente ficou, por causa do tempo, não pôde falar tudo. O meu site é www.naosabedireito.com.br. Eu tenho meu canal no YouTube também, que pelo site você consegue me achar, que é o Direito para quem não sabe direito. Perfeito, então a gente vai se falando por aí. E agora vamos pedir outro café, que esse aqui já esfriou, né? Exatamente. E a gente se vê no próximo Atualidade. Um beijo para você, um beijo especial para as mamães nesse mês das mães. E continuem ligadinhos, semana que vem tem mais um programa especial e todinho dedicado para vocês. Tchau, tchau. Que o seu coração é assim, que o seu coração é assim, que o seu coração é assim, minha mãe. Te amo, mãe.